Atenção, atenção, tentativa número 47, valendo. Aqui é Matematizum, moçada. Professor Eduardo Jara, da UDESC, ESAG. Vamos aqui para uma aula hoje sobre exercício sobre limites. Eu já peço desculpa aqui, eu sei que o áudio tá ruim, mas é o melhor que eu posso. Vai ter prova aí em breve, a turma tá desesperada e eu sofro junto com eles, então vamos lá, moçada. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim aí, vai ser um privilégio poder ajudar vocês a melhorar em cálculo. Aqui a parte é de limites. Vamos a alguns exercícios, tem listas aí para quem quiser ver em outros vídeos, tem lista para baixar lá com um monte de exercício e resposta, eu tô resolvendo alguns só. Vamos primeiro aqui, topeira nível, vamos começar devagarinho para depois embalar bastante. Troca o x por zero, é isso que tem que fazer, né? Quando a gente tem limite, troca a variável pelo valor indicado. 0 menos 25, 0 menos 5, menos 25 sobre menos 5, regrinha de sinal, deu 5, beleza, maravilha, ninguém mais tira 0 na prova, era só fazer isso aí. Vamos para a próxima então. Vamos ver onde é que isso pode complicar. Agora, coloquei 5 pela direita. Ao substituir no lugar do x, vai acontecer o seguinte, ó moçada. 5 pela direita ao quadrado vai dar um pouquinho mais que 25. E quando eu tirar 25 vai sobrar um infinitesimal. E 5 pela direita menos 5 é um pouquinho mais que 5, que eu estou tirando 5. Vai sobrar 0 mais também. E 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Não importa se é 0 mais, se é 0 menos. 0 sobre 0, moçada, está proibido. A gente não pode simplificar aquilo ali. É uma indeterminação matemática. Então o que a gente tem que fazer? Uma manipulação algébrica, reescrever aquilo de uma maneira diferente. E aí a gente tem que estar bem atento lá, ó, que o numerador é a diferença de dois quadrados. É x ao quadrado menos 5 ao quadrado, que pode ser escrito com o produto da soma pela sua diferença. Bora lá ver como fica bonitinho se a gente reescrever isso. Ó. X ao quadrado menos 25 a gente faz x mais 5 vezes x menos 5. E aí pode simplificar o x menos 5 no numerador e no denominador e vai ficar aquela continha mais fácil ali depois dessa etapa. E ao substituir os x por 5, ficou 5 pela direita, mais 5, isso vai dar 10. Antes que me perguntem aí ou mandem mensagem ou qualquer coisa assim, ó, não é 10 mais a resposta, tá? 10 pela direita, porque a resposta final é uma altura em y, então ele podia variar para cima ou para baixo, e não pela direita ou pela esquerda, isso é uma variação em x, então não faz muito sentido ali a gente colocar 10 mais na resposta, na verdade nem faz sentido isso, porque o mais e o menos tem a ver com aproximações pela direita e pela esquerda, lá no eixo x. Vamos para o próximo aqui, ó. X ao quadrado menos 25 para o x agora tendendo a menos 5. O que vai acontecer lá? Menos 5 elevado ao quadrado, como é um pouquinho menos que 5, vai dar um pouquinho menos que 25, e ao tirar 25 vai sobrar um infinitesimal negativo em cima. E embaixo eu vou juntar menos 5 com menos 5, vai dar menos 10, e 0 dividido por qualquer número que não seja 0, obviamente, 0 dividido por um número não nulo, vai dar 0. Não importa o sinal ali, tá? Não importa menos com menos, você podia pensar que ia dar mais, é verdade, mas não tem lateralidade a resposta em y. Y é uma resposta que varia na altura, né, o eixo y, então não faz sentido a gente pensar se ele está mais à direita ou mais à esquerda, isso só vale para o x. Então a resposta é 0. 0 dividido por qualquer número não nulo é 0. Vamos para o próximo aqui, galera. X ao quadrado menos 25, x menos 5, trocou o x por 5. Aí o que apareceu lá? Bom, agora, ó, indeterminação matemática clássica, 0 sobre 0. Não dá para simplificar ali, né? Quarto zero dá 1. Não, moçada, não. A indeterminação cada hora vai dar um valor. O que eu vou fazer numa indeterminação? A gente conversou há pouco. É só achar uma manipulação algébrica que nos ajude. Nesse caso, lá na hora da prova, em muitos exercícios vocês vão ver que uma das clássicas manipulações é a diferença de dois quadrados. Produto da soma pela sua diferença. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. É isso que nós vamos usar em x ao quadrado menos 25, que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Transforma aquilo no produto da soma pela diferença, simplifica onde pode e vai dar a mesma resposta que a lateralidade pela direita. Se você quiser fazer a lateralidade pela esquerda, do x tendendo a 5 pela esquerda, 5 menos, vai ver que vai dar a mesma coisa. Ou seja, existe aquele limite ali, porque os limites laterais convergem para o mesmo valor. A gente não precisou falar em limite lateral, é só o exercício que pedia. Vamos mais um exercício aqui. Trocou o x por 3. O que vai acontecer agora aqui nesse exercício específico? Ó, 5 dividido por 0. E divisão por 0, moçada, está proibido. É o 11º mandamento matemático. Não dividirás por 0. Nunca. Eu não posso dividir por 0 um número não nulo. Então a gente vai fazer o seguinte, nesses casos, a recomendação é bem clara, a regra é clara, moçada, abrir limites laterais. Tá? Então nós vamos ter que olhar lá
a função para o x tendendo a 3 pela direita e a função para o x tendendo a 3 pela esquerda. Vamos começar pela direita ali. Substitui o x por 3 pela direita, em cima continua 5, não mexi nada, e embaixo vai sobrar um infinitesimal positivo, porque eu tirei uma coisa, era um pouquinho mais que 3, eu tirei só 3, sobrou um infinitesimal. Quando eu elevar o infinitesimal ao quadrado, ele vai continuar sendo um infinitesimal positivo, porque o expoente é par. E ali agora eu tenho um limite fundamental, moçada. 5 dividido por 0 mais é um limite fundamental. A gente tem que saber. Dividir um número não nulo por 0 mais, por um infinitesimal, isso vai para infinito. Aqui, como 5 é positivo, vai para mais infinito. E essa é a resposta da lateralidade pela direita. Vamos ver a lateralidade x tendendo a 3 pela esquerda. Vai dar muito semelhante, só que agora deu uma diferença aqui, ó. 5 dividido por 0 menos ao quadrado. 0 menos ao quadrado é 0 menos vezes 0 menos. Isso vai dar 0 mais, porque ele é um infinitesimal, um número muito pequeno negativo. Quando eu elevar ao quadrado, ele vai ficar menor ainda. Um número entre 0 e 1 ao quadrado, ele diminui quando a gente aumenta a potência dele. E aí, então, o resultado vai ser infinito, porque isto é um limite fundamental. E a gente acaba de ver, então, que os limites laterais convergem. Quando isso acontece, a gente diz que o limite daquela função para x tendendo a 3 é infinito. Então, a resposta deste limite é infinito. Lá no gráfico, teria dois eixos seguindo para o infinito numa assíntota vertical. Não vamos precisar fazer o gráfico neste exercício aqui. Esse aqui tá cabuloso, moçada, mas vamos lá que a gente já está com o cérebro aquecido aí, ó. O que acontece? Função do terceiro grau. E aí, eu vou usar aqui Briot-Ruffini, vou usar a técnica Briot-Ruffini para baixar polinômios de terceiro grau, ok? E é isso que eu vou fazer. Por que eu vou usar o Briot-Ruffini lá, ó? Porque quando eu substituir o t por 2, né, que ficou mais difícil que não era x, agora é t, não faz diferença nenhuma. Quando eu substituir o t por 2, tô vendo que lá embaixo ficou um errinho aqui, apareceu um t no denominador aqui embaixo, não vou refazer o vídeo, porque eu já estou na tentativa 47, e vai dar 0 sobre 0, tá, moçada? Ignora o t ali, foi uma falha técnica deste professor aqui. 0 sobre 0 nós já sabemos, não pode. Isso é uma indeterminação matemática. O que eu tenho que fazer, que eu vi naquele vídeo lá? Fazer uma manipulação algébrica. O que é isso? É reescrever. Qual é a manipulação algébrica que eu vou usar num polinômio de terceiro grau? A mais clássica, assim, você já aprendeu, se não aprendeu, vamos tentar aprender aqui, nesse ritmo alucinante aqui, tá? É Briot-Ruffini. Briot-Ruffini, o que é, moçada? Fazer aqueles dois pauzinhos ali, colocar os coeficientes do polinômio, eu estou fazendo isso lá no numerador, ó. 1 que multiplica t ao cubo, 3 que multiplica t ao quadrado, menos 12 que multiplica o t e 4 que é o termo independente. Se estivesse faltando algum dos termos ali, eu ia colocar 0, não foi o caso. Aqui nesse cantinho desse algoritmo eu vou colocar a raiz. A raiz é 2. Por que é 2 eu sei que é a raiz? Porque eu acabei de fazer a substituição e deu 0. Quando eu troco num polinômio um valor e a resposta lá é 0, é porque este valor que eu joguei ali na variável, ele é a raiz. Como é o Briot-Ruffini? Baixa o primeiro elemento, simplesmente baixa ele ali. E agora vamos começar a operar. Ó. Eu multiplico 2 vezes 1, mando esse número lá para cima, 2 vezes 1 deu 2, e agora eu vou somar. Aquela linha ali vai ser sempre uma soma entre os dois valores que aparecerem. 3 mais 2, 5. Bora para mais um passo. Multiplica, 2 vezes 5, deu quanto? Vai lá para cima, 10. Soma, quanto é que deu menos 12 mais 10? Deu menos 2, beleza. Mais uma vez multiplica. 2 vezes menos 2 deu menos 4, somou, deu 0, beleza, cara, o último tem que dar 0, significa que você fez as contas certinho. E aí o que sobrou lá, ó? Um polinômio que eu tô abrindo ele. Olha o numerador lá, olha essa bruxaria que eu fiz aqui, eu vou devagarinho, ó. Primeiro a raiz, que era 2, eu escrevi ali, ó, t menos a raiz, eu baixei o grau do polinômio. Então, Briot-Ruffini, você vai fazer a variável menos a raiz, que eu já sabia que era 2, vezes o outro polinômio. De onde é que veio aquele 1t ao quadrado mais 5t menos 2? Repara ali, moçada, ó, esses 1, 5 e menos 2, eles saíram ali quando a gente usou o Briot-Ruffini e levou ele para coeficientes de um polinômio de 1 grau menor. Aqui no denominador eu já adiantei um pouquinho, coloquei o t em evidência e escrevi lá t ao quadrado menos 4 se eu colocar o t em evidência. Mas eu falei que esse era cabuloso porque ainda não adiantou nada. Fiz uma manipulação algébrica ali bem bacana, dei um slide bem trabalhoso aqui, mas não resolveu o meu problema. Por quê, galera? Porque ali embaixo, ó, eu ainda vou usar outra técnica ali que a gente já viu até mesmo nesse vídeo aqui, a diferença de dois quadrados. T ao quadrado menos 4 é t ao quadrado menos 2 ao quadrado, a diferença de dois quadrados.
que vai dar t mais 2 e t menos 2. Então, agora eu posso simplificar o t menos 2. E estou chegando a alguma coisa ali mais palatável aí para eu poder digerir esse exercício aqui, ó. Agora eu vou trocar o t por 2 e torcer para só dar número, não aparecer zero e não ter confusão. E é justamente o que vai aparecer, moçada. Troca o T por 2 ali e aí sim, parte pro abraço, 3 meios, acertou. Achou muito difícil, cara, não tem problema, não precisa tirar 10 na prova, tá? Acerta 9, esse de fato era trabalhoso. Aprende todos os outros, mas vai que você tá num dia inspirado e aí vai lembrar de tudo isso e aí vai ser muito divertido esse momento aí quando você atinge os teus objetivos pelo conhecimento. Vamos mais um aqui agora, ó. Função exponencial, esse é importante a gente comentar o seguinte, ó. Primeira coisa de função exponencial, né? Eu substituo lá por infinito, não tem problema, mas ele é um infinito negativo. O que que isso faz? Inverte a base. Então, para eu tirar um menos ali daquele expoente, eu vou inverter a base e vou escrever, se era 1 meio, ficou 2 sobre 1. Não precisa colocar o sobre 1, eu só coloquei aqui para mostrar que eu sei, tá, moçada? Mas eu podia escrever assim, direto, ó, 2 na infinito mais 3. E 2 na infinito é fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não precisa fazer até o infinito, que senão não vai dar tempo esse vídeo aqui. O 4G tá muito caro. Então vamos só elevar 2 na infinito é infinito. Infinito mais 3 vai dar infinito, certo? Qual é a ideia aqui que a gente tem que pensar? Função exponencial. Se a base maior que 1, no caso aqui era 2, lá no infinito tende a infinito. A função exponencial, ela cresce cada vez mais rápido. Se a base está entre 0 e 1, ela decresce, aí ela vai para 0. Se fosse 1 meio elevado ao infinito, seria 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, aí isso tende a 0. Daqui a pouco vai ter um exercício desse, eu vou lembrar vocês de novo. Vamos mais um aqui. 1 sobre x, a hipérbole, mas quando é elevado à quarta já não é mais uma hipérbole, é uma outra figura geométrica. E aí vamos ver o que acontece. Quando eu substituir o x por 0, opa, não pode dividir por 0, moçada. Lembrou lá? Não dividirás por 0. Então qual é a moral agora? Ó? Moral agora já sei, lembrei, limites laterais, professor. Então bora nessa, meu amigo, vamos junto aí. X tende a 0 mais, x tende a 0 menos, da mesma função, substitui, 0 mais na quarta potência vai dar 0 mais, um infinitesimal na quarta potência vai continuar um infinitesimal. Isso é um limite fundamental, 1 sobre 0 mais é infinito, e aí vai lá, resposta infinito quando eu vier pela direita. Quando eu vier pela esquerda, me aproximando lá do zero, o que vai acontecer? 0 menos na quarta potência. Número par de fatores, 0 menos, vezes 0 menos, vezes 0 menos, vezes 0 menos. Isso vai dar 0 mais, né? O expoente par sempre vai fazer o resultado ser positivo. E aí um limite fundamental de novo. E os limites laterais ali convergem para o mesmo valor. Se fosse um mais infinito, outro menos infinito, a gente ia dizer diverge. Não existe. Não é o caso aqui. Ele converge para o mesmo valor. Logo, o limite daquela função para x tendendo a 0 é infinito. Vamos mais um aqui. Agora voltamos na função exponencial que eu tinha comentado antes. Troca o x por infinito. 1 meio elevado a infinito. Função exponencial com base entre 0 e 1. Isso é muito importante vocês saberem, tá? Elevar a uma potência infinita depende da base. Se a base é maior que 1, ela vai para o infinito. Se a base está entre 0 e 1, quando eu elevar ao infinito, vai para 0. É uma função exponencial decrescente. A base nunca vai ser negativa, como já me questionaram, por definição da função exponencial. Nesse caso, então, ó, tende a 0 aquele 1 meio elevado ao infinito, porque a base está entre 0 e 1, tá? Uma fração imprópria. Agora vamos junto aqui, ó. É uma fração própria, perdão. 0 mais 2 vai dar 2, tá? Vamos mais uma aqui. X tendendo a 4, ok. Substitui o x lá por 4, não tem problema aqui nem ali, mas lá embaixo, moçada, 4 menos 4 deu 0, quando eu multiplico, embaixo ficou 0. 0 embaixo, um número em cima, não é indeterminação matemática, é algo impossível, não posso fazer. Então eu vou lembrar do meu mandamento 11º, não dividirás por 0 e abrir os limites laterais, certo? Então, ó, cada uma daquelas funções, da mesma função eu vou fazer 2 procedimentos distintos. Uma hora com 4 pela direita, outra hora com 4 pela esquerda. Vamos começar com 4 pela direita. O que eu faço? Troca tudo por 4 pela direita. Lá em cima, ó, moçada, 4 pela direita menos 1 vai dar 3. Não precisa pensar que vai dar 3 mais. Não, 3 já é positivo. Esquece lá. E ali embaixo também, ó, 2 menos 4 vai dar menos 2. Não precisava dizer que era menos 2, né, não precisa esse sinal ali. Agora, quando der 0, aí eu preciso me preocupar. Ó. 4 menos um número que é maior que 4, vai sobrar um número negativo, mas esse número é infinitesimal. Mas se eu elevar ele ao quadrado, ele vai ficar positivo. 0 menos ao quadrado dá 0 mais. E ao fazer a multiplicação de menos 2 vezes 0 mais, vai para 0, só que eu tenho que cuidar o sinal.
menos 2 vezes 0 mais, um número negativo vezes um número positivo, vai dar um número negativo. E um número positivo dividido por um número negativo vai dar menos. Neste caso, como é limite fundamental, menos infinito. Juntou tudo isso aí? Não juntou, beleza, cara. Volta esse vídeo aqui, vem na velocidade 0,1 bem devagarinho, que a minha voz fica mais grossa, e você vai entender esse negócio aí. Vamos pro outro lado lá, pela esquerda agora. O que vai acontecer? Muito semelhante, galera, né? Muito semelhante. Ó, o que vai mudar lá embaixo? Antes tinha ficado 0 menos ao quadrado, agora ficou 0 mais ao quadrado. 0 mais ao quadrado é 0 mais, não tenho nenhuma dúvida disso. Lembrando então agora, menos 2 vezes 0 mais vai dar 0 menos, vai dar um infinitesimal negativo, juntando o sinal do menos com o sinal do 0 mais. E ao fazer isso, um limite fundamental, dividir por infinitesimal, a resposta vai dar infinito, mais com menos dá menos, menos infinito. Juntando tudo isso, analisando esses limites laterais, a gente viu que por um lado ia para menos infinito, pelo outro lado também, então os limites laterais convergem e dessa forma a gente diz que aquele limite todo lá daquela função, ele vai para menos infinito. Beleza, moçada? Foi isso aí então a nossa aula de hoje, foi um ritmo rápido, mas deu um trabalho fazer 16 minutos aqui, boa sorte para quem vai assistir com esse áudio que não está muito bom, eu peço desculpa, mas vamos